Olá, sejam muito bem-vindos ao YouTube Resgatando Voz, através de mim, Adriana Bertanha. Eu trago esse conteúdo mensal para vocês e cada dia tem uma mensagem de amor, de esperança, de paz e também abertura para os seus caminhos, para trazer maior clareza nas suas decisões. Eu sempre costumo dizer que esse projeto é da luz. Eu fui intuída e eu manifestei esse projeto Resgatando Vozes para trazer para a tecnologia que hoje a gente está aqui convivendo, maior possibilidade das pessoas que nos assistem conseguir expandir a consciência, conseguir abrir o coração para aquilo que precisa ser visto. E não é fácil? Não, não é fácil. Então, se você chegou até aqui, eu peço sua compreensão, seu apoio, já curta o vídeo, aproveita, faça sua inscrição no canal Resgatando Vozes e também a gente está com um Instagram, @cortes resgatando vozes, que ali tem uma mensagem diária onde Deus conversa com vocês, tá bom? E hoje eu vou trazer essa convidada que veio bem de longinho, mas já tá aqui, o meu coração e o dela, desde então, há 2 anos, nunca mais se separou. E eu quero que vocês a conheçam, porque ela mudou a minha vida. E quem sabe aqui essa mensagem que ela vem trazer, que eu tenho certeza que ela está transbordando, possa também mudar a sua. Então hoje eu tô com a Gina Geron, minha amiga de alma, meu portal de bênção. Seja muito bem-vinda. Esse lugar já estava sendo muito aguardado por você, pela sua voz. Eu tenho certeza absoluta que esse podcast, essa pessoa que estiver nos ouvindo, vai achar muitas respostas. Então, seja bem-vinda, minha querida. Eu agradeço, Dri, agradeço a sua existência para trazer e unir tantas vozes. Muitas vozes que às vezes não são ouvidas ou não se sentem ouvidas. E eu vou te vendo e te sentindo e te ouvindo. E o coração vai de verdade transbordando. E foi assim o nosso primeiro encontro. E que por uma curiosidade divina, talvez, nós não usamos a nossa voz. Não. Não é essa que a gente está usando agora, né? Nós usamos a voz do coração, porque o que nós experienciamos, né, Dri? Foi incrível. Foi algo realmente surreal, divino. Cada um encontra a palavra que fizer sentido. Sim. Aliás, eu vou pedir permissão agora Toda. e pedir para todos que estiverem assistindo que qualquer palavra que eu usar aqui, se fizer sentido para você, troca, traduz. Use a linguagem que fizer sentido para tocar o seu coração e sua alma. Fica com a melhor intenção de tudo que for dito. Ninguém tem a verdade absoluta. Não. E isso é uma bênção, É. penso eu, nas nossas Verdade. imperfeições. Por isso que a gente se cruzou. Exatamente. E o quanto que a gente já está suficientemente preparado, Dri, para usar a voz do coração. Sim. A voz da Cada alma. dia mais. A voz da centelha divina que nos criou. Uhum. Enfim, o que fizer sentido para cada um, mas para mim faz muito sentido falar que todos somos instrumentos de Deus, Sim. para além de crenças. Para além de crenças, e a pessoa poder também se expressar, seja o lugar que for, seja no trabalho, seja na família, seja no projeto, né, seja num grupo, que ela possa se expressar, trazer essa essência primordial da fonte, que é o que nós fizemos juntas, sem nenhuma voz. Em nenhum momento nós usamos a voz, é o que você falou. Eu gostaria muito que você se apresentasse, porque nada melhor que a sua voz trazer a sua essência, o seu brilho para hoje, para quem essas pessoas que estão podendo te ver, gente, aproveita essa mulher, aproveita essa sabedoria, porque ela trouxe para mim clareza, ela trouxe sabedoria, ela me mostrou um caminho que eu não estava enxergando. Então é por isso que ela está aqui hoje, porque a voz dela vai clarear os seus caminhos. Então, se permita. Então, Gina, traz aqui quem é Gina Geron. Eu tenho muitas respostas para isso e ao mesmo tempo nenhuma. É maravilhosa. E Gina Geron. A Gina é a filha da Jandira e do Hamilton.
Neta da Jandira e do João. Uhum. E da Alcena e do João também. Mãe de 5. 2 aqui comigo. A Giovana, que tem 28 anos. E não tem como não se emocionar, porque A gente tá honrando ela. tá honrando todos, né? Sim. A Giovana, que tem 28 anos, que foi a primeira decisão conscientemente espiritual que eu tomei nessa vida. Levar a gravidez da Gi adiante. Uhum. E vou dar um salto quântico na história para continuar me apresentando. Claro. E depois de praticamente 20 anos, passei por um procedimento de fertilização. E lá foram nossos 3 bebês. Uau! No tempo de Deus. A tríade sagrada. No tempo de Deus. Caio, Diego e Carol. Ai, que lindos. E aí eles ficaram ali, cada um no seu tempinho de Deus. E eu verdadeiramente acredito que o tempo que a gente inventou do relógio, que é o tempo de Cronos, ele nos organiza, nos traz clareza o suficiente, mas às vezes é muito cruel. Cruel. E quando eu me pego numa situação difícil, eu busco o tempo de Kairos, o tempo atemporal de Deus. Sim. Na confiança de que a vida, ela acontece no tempo que é para ser. Que a gente desconhece. E Isso. por que tanto querer saber por quê, como, onde? Por que a gente quer saber tudo? Porque não é para saber. É A vida é pra ser paradoxo. sentida. A vida é para ser sentida, Isso. vivida, inesperada. Eu fui ao teu encontro, nós não combinamos nada, nós não nos A conhecíamos. gente estava em outro Mas lado o da que- sala. Outro lado da sala, foi um congresso de direito sistêmico que a gente se conheceu lá em São Paulo. Então, assim, nós nos permitimos escolher ir para esse evento. Então, eu me permiti ir para um compromisso e lá nesse compromisso eu encontrei a Gina. Então, vejam como é importante a gente se ouvir, que é o que ela vai trazer aqui. Essa voz que fala, vai, acompanha, marca essa data, vai em tal lugar, vão, façam. Porque, Gina, foi assim, surpreendente o meu dia. Eu fui abençoada mesmo, fui ungida por cura ali. Eu tô num caminho espiritual, fomos. E você ali, você conseguiu me ajudar a integrar tudo aquele movimento espiritual que eu tinha feito. Sim. E eu integrei na matéria, no meu corpo, no meu feminino, trouxe o meu sagrado em poucos minutos. Na sua vitalidade. Né? A minha vitalidade, a minha visão, a minha clareza. Isso foram minutos. As pessoas não queiram entender só com a mente o que a gente vai trazer aqui. É o que a Gina trouxe também. Ressignifique, leva para um resultado que vocês entendam. Mas tudo que acontece conosco tem um motivo, tem um propósito, é guiado. Não existe isso, Deus me abandonou, eu estou fazendo isso, eu não sei porquê. Sempre confie na sua centelha, no seu poder interior, na sua intuição, porque sim, você pode não estar entendendo no momento, mas a compreensão divina chega. E hoje nós duas estamos para falar isso. E ainda que você não acredite, ou com todo o respeito, dê um nome que fizer sentido para você, né? Dê um nome que fizer sentido para você. É Deus, é Jeová, é Alá, é universo. É Buda. É Sol. É Cosmos. É Cosmos, né? A palavra falada, a palavra escrita, e aí a gente traz um gancho de neurociência. Talvez seja, tem teorias que falam 7%, ou talvez teorias que falam 10%, nada muito a mais ou muito a menos que isso. Então, quem é que comanda os 93%? Uhum. É o nosso sentir? É o nosso cérebro de sobrevivência? Sim. E o quanto que verdadeiramente a gente está conectado com isso? Ou a gente está no automático, do organizado, do claro, de olhos abertos? Quando a gente tem os olhos abertos, a gente tem uma visão clara e definida de tudo. E isso nos traz segurança. E ela é necessária.
para que a gente estivesse aqui hoje, com o horário marcado, no dia 11 de março de 2026, fazendo isso acontecer para além daquilo que a gente realmente consegue enxergar e perceber. E que só depois a gente vai entender. Ou não, e tá tudo bem também, né? É isso que é importante. E essa organização, ela se faz necessária. A matéria é um instrumento espiritual. A gente precisa da matéria. A gente experiencia isso, a gente a precisa nossa essência da matéria. Aqui. Então, como usar isso a nosso favor, né? Como dar significado à própria existência para além de servir de uma maneira que é por obrigação, né? Condicionada. Eu vou fazer para ganhar algo em troca. Isso, que também é necessário e também tem seu valor. É como se fosse uma base, tá aí o que mais? E as crises existenciais vêm a cada setênio, né? Para quê? E não por quê. Por quê? O porquê do porquê sempre vai existir. E ele é interminável. É porque a gente tá no mental, a gente tem o mental. E a gente não dá pra ignorar. Enxugar gelo, porque essa palavra porquê, ela nos remete para trás. Sim. E olhar para trás com bons olhos faz com que isso seja muito potente para eu estar aqui agora. Agora, se eu tenho um olhar distorcido, se eu tenho um olhar dolorido, se eu tenho um mau olhar para os porquês, eu fico aprisionado. E talvez nos últimos 10 anos eu venha experimentando, me colocando um desafio que tá longe de ser gostosinho para os meus paraquês. Para que eu quero transformar minha carreira como advogada especialista em família? Para que eu quero atender pessoas a transformarem a própria vida? Para que eu quero ter mais um filho? Que aí é o meu 5º filho, que é o meu caçulinha, que é o Lucas, que fez 6 anos agora, dia 28. Para quê? Para que eu acordo todo dia ao lado da mesma pessoa? Há 20 anos. Então, o para quê, ele dá um respiro de infinidade de caminho, de pluralidade de escolhas. E essa infinidade, essa pluralidade de escolhas, muitas vezes nos amedronta. Porque é tudo tão expandido, é tudo tão abundante, é tudo tão próspero, que assusta e me falta ar, porque é muito. E talvez o nosso medo não esteja em morrer. Talvez o nosso medo esteja mais ressoando no não ter vivido o suficiente quando eu morrer. É o pronto para morrer, eu estou pronto, né? Então, nos últimos 10 anos, a partir de um marco da minha vida, eu tive vários marcos na minha vida, né? Vou falar deste especificamente. Eu entrei numa depressão profunda em 2015. E uma depressão profunda por vários papéis. E eu estava vivenciando algo que estava além daquilo que um dia eu sonhei conquistar na vida. Então era o mais, que eu nunca nem sequer tinha sonhado. Uau! Você se viu num campo maior do que aquilo que você pediu. Pudesse achar que eu era merecedora. E aí, simplesmente, hoje eu consigo fazer essa leitura, mas simplesmente eu entrei numa depressão profunda e velada, porque, peraí, como assim eu? Eu, Gina, que tenho resposta para tudo, que tenho força para tudo, que fui mãe aos 18 anos de idade, e cheguei pro pai da minha filha e falei, olha, então, tá bom, eu decidi que a gente vai levar essa gravidez adiante. E ele me pergunta, 8 anos mais velho, eu com 18, ele 8 anos mais velho. Então, tá bom, então vamos conversar com seus pais. Peraí, eu falei que a gente vai ter um filho, não que a gente vai casar. Eu cuido da minha família, você cuida da sua. Uau! Assim eu fiz o direito.
com uma filha pequena. Eu fui fazer a minha matrícula na minha faculdade de Direito, segurando ela no colo. Na Moca, morando em São Bernardo, sem carro, com todo o suporte dos meus pais, morando com os meus pais, e equilibrando esses pratos de... Eu sou ex, não sendo, porque não casamos, tivemos um filho. As questões da existenciais, né? E ao mesmo tempo, seguindo adiante na vida, já com uma força de, peraí. Com uma energia nova, era o novo. Eu tenho que sentar aqui nessa cadeira e eu não tenho outra escolha. Eu não me dei outra escolha a não ser absorver o que vinha para seguir adiante, inclusive inconscientemente para honrar tudo que todos estavam fazendo e movimentando na própria vida para que a Giovana e aquela minha decisão fosse adiante da melhor maneira. Porque adiante vai, só que nem sempre é da melhor maneira, né? E a partir de tudo isso, eu fui construindo uma força, sim, e uma clareza, mas tem um ponto também decisivo, que aí foi essa primeira decisão consciente espiritual, que é para além de religião. Sim. Então, aos 18 anos de idade, num caos de família, que há um ano eu não conversava com a minha irmã dormindo no mesmo quarto. E se você me perguntar por quê, não lembro. E as coisas que a gente deixa de viver, que na hora são tão grandiosas, tão fortes, que o nosso ego torna e bota energia e torna algo tão gigantesco e que depois a gente não vai nem lembrar o porquê. E aí eu me vejo grávida de uma pessoa que não tínhamos um relacionamento, um cara muito bacana, mas não tínhamos um relacionamento, não tínhamos uma história. E num caos de família machucada. E foi muito curador ontem, a prévia de estar aqui hoje, porque eu resgatei algumas relações. Que maravilha. De mulheres poderosas da minha vida. Olha. E que me sustentaram. Ora, naquela época que eu tomei a decisão... Te estruturaram. Me estruturar para além da minha família, para além da minha linhagem. Como a gente se faz aqui há 2 anos. Uau! Então, ora, algumas mulheres, algumas da minha idade, inexperientes também, mas que estavam ali abraçaram, sustentaram o campo. Quando eu me vi nesse dilema de eu levo essa gravidez adiante ou eu tiro? Porque sem falso moralismo, a decisão só é da mulher, quem já passou por isso, quem diz sim à vida. E aí, honrando aqui o meu pai, meus avós, meus bisavós, meus tataravós, a energia todos masculina, os homens ancestral. e linhagens que a vida vem através deles também. Mas é a mulher que diz sim à vida. E quando eu me vi naquela situação, com 18 anos de idade, recém-feitos, em 97, eu decidi dizer sim àquela vida, não só para a vida daquela criança que estava dentro de mim, mas para a minha vida que eu não sabia como seria depois disso. Hoje eu sei o que eu fiz comigo lá naquela época, porque quando eu fechei meus olhos e eu me imaginei sozinha, sentada na minha cama, não tinha ninguém em casa, Dri. Eu fechei meus olhos e eu me imaginei 10 anos na frente, sem um filho. Eu estava feliz, eu estava radiante, num sarau, numa praia à noite, eu conhecia todo mundo. E eu estava feliz. E então, na hora, eu falei, ok, se eu tirar essa criança, eu vou conseguir ser feliz e seguir adiante. Talvez eu não fique me punindo. Automaticamente, Dri,
Hoje eu consigo falar a respeito disso, porque eu precisei desses anos todos e fazer todo esse caminho no direito de família, através de várias formações, hipnoterapia, coaching, programação neurolinguística. Todos os degraus da evolução. Visão sistêmica, constelação, para que eu conseguisse falar, traduzir em palavras ditas o que eu fiz lá atrás. E do que eu sou feita, você é feito, você é feito. Todos somos feitos da mesma coisa. Dá o nome que quiser. E automaticamente a minha mente me levou 10 anos na frente com um filho. E o lugar que eu me vi, sabe aquelas montanhas daquele filme Noviça Rebelde? Sei. Que ela canta para aquelas crianças. Aquela visão infinita, que hoje eu sei que é a Áustria. E eu me visualizei ali, de mão dada aqui do lado esquerdo, com uma criança de 10 anos de idade, que não dava para ver se era menina, se era menino. E a serenidade e plenitude que eu senti sozinha com aquela criança, eu escolhi pela serenidade. Que era você, né? Entre a empolgação e a alegria e aquela abundância de pessoas, e entre a serenidade e plenitude, numa visão infinita de vida. Foi isso que me deu sustentação para levar a gravidez adiante. E na hora veio, se o pai dela que falou que vai apoiar, não apoiar, tá tudo bem, vai dar certo. Se a minha família virar as costas, porque ninguém fazia ideia do que estava acontecendo. Quando eu trouxe a notícia para a família foi, eu vou ter um filho, o que vocês vão fazer com isso? Vão me expulsar de casa, vão me acolher, como é que vai ser agora? Você já tinha feito essa reflexão sozinha, antes de levar para os seus pais? Ninguém sabia. Só essas minhas amigas que eu encontrei ontem. Olha, ou seja, você sozinha, entre aspas, mas sustentado por vários femininos. Sim. Vários úteros. Vários úteros que também não sabiam. Transcendendo aqui, né? Vários... É o não saber como fertilidade de campo. Né? Elas tinham a idade que eu tinha. Uma era mais velha, que era a minha técnica de handball, nossa técnica de handball, que tinha acabado de ter um filho. E ela achava que eu estava em choque. E eu falava, no desespero, eu não vou tomar decisão nenhuma. E assim eu fiz sozinha, em casa. E eu lembro a cor do lençol. Eu lembro meu bichinho de pelúcia, que ainda ficou uma marca entre a infância, a adolescência e o que a vida estava me trazendo agora. E ali eu decidi que eu optava por... Eu não sei o que vai acontecer durante esses 10 anos. Mas eu só sei que vai dar certo. Certo no sentido relativo de que com 10 anos, quando esta criança tiver 10 anos, talvez não precise ter ninguém do nosso lado, mas eu vou estar plena. Inteira. E eu não vou estar mais sozinha. E aí veio a consciência espiritual que eu sei que eu tive já naquela época, porque aquilo que eu acreditava e continuo acreditando, se houve uma permissão de lá de cima, que carinhosamente eu falo, a galera lá de cima permitiu, é porque eu tô suficientemente pronta, ainda que morrendo de medo, ainda que não sabendo o que vai vir pela frente e o que vai acontecer. E aí, muitas pessoas que acompanharam a minha história de lá para cá me falavam, mas como é que você conseguiu? Mas como é que você consegue fazer o que você faz? Como é que você tem essa força, essa clareza de lidar com isso? Como é que foi você que acolheu os adultos? Sim. Hoje eu tenho uma conta de limpeza comigo mesma que é de ser acolhida. Sim. Porque eu fiquei muito tempo acolhendo, por sobrevivência. Isso.
Então, eu percebo que hoje, muito de estar nesse movimento sistêmico, que hoje se dá o nome também de constelação familiar, né? A abordagem em si, a técnica, a ferramenta, cada um dá um É a nome, eu não me prendo tradução muito, de um caminho, né, de cura. isso. Como que eu estou disponível para receber? Porque a vida está Esse é aqui. o maior desafio do feminino. Receber. Ele se equilibrar no seu eixo essencial Sim. para que ele possa se permitir receber. Isso é um caminho. Receber e se sentir segura com o que recebe. Recebe. Né? Exato. E isso é muito forte. É. Por isso que... Porque não está em manual, né? Não está em livro, não está em literatura, em nada. E Isso é a como gente honrar com a essas gente. mulheres que vieram antes da gente, né? Que não tiveram escolha muitas vezes, né, Gina? Sim, que não tiveram o discernimento para escolher. É. E me foi dado o privilégio e eu ouso dizer que também o merecimento de poder escolher. Sim. De poder É um escolher. merecimento. Pelo sim, pelo não, também é um merecimento. Sim. De poder escolher, a gente vai ter esse filho, mas a gente não vai casar. E as dores de todas as mulheres da minha linhagem, dos dois lados, Sim. através do casamento. Você rasgou a bolha, né? Sim. Você foi a desbravadora aí do depois caminho. de muito tempo, quando a minha avó materna, que também me gestou quando ela gestou a minha mãe. Sim, com certeza. E que eu sei que passou por grandes dores e desafios. Quando ela estava já quase para se despedir dessa vida, eu fui, comprei tudo que ela gostava de comer. Foi 2018. E falei pro meu marido, vamos passar a tarde com a avó. Levei tudo que antes ela não podia comer por causa da diabetes, por uma vida, e levei tudo. E ali nós conversamos sobre a infância dela. O resgate. Vó, quais foram as 3 coisas mais maravilhosas que você viveu na sua infância? Porque até então, eu só ouvia falar de dor. Sim. A nossa bagagem é essa, é dor, 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 dor. Só que a gente veio da luz. Sim. Não é dar a luz? Uhum. Então, cadê essa luz? Pois é. Aonde que eu piso na luz se não me mostram ela? E aí, como que eu posso ser uma filha adulta? Ao invés de ser uma filha que me coloca assim, sim como menor, mas com um olhar crítico que filho tem, independente da idade. Porque o meu pai e minha mãe erra aqui, erra lá, porque eles têm que fazer. E a gente se coloca como maior do que eles. Ainda que por amor, para tentar salvar, resgatar. Isso. E aí, ali naquela tarde, com essa minha avó, Jandira, figura, eu fiz ali, eu proporcionei para nós, minha tia também estava lá. Um banquete. Literalmente, um banquete de memórias, de luz, de amor, de cura. E aí, ali eu descobri que a avó dela, paterna, índia, que era serviçal numa casa de uma família renomada da elite paulistana, havia engravidado do filho do senhor. E quando ela pariu, essa criança, que recebeu o nome de Guilherme, vô da minha mãe, pai da minha avó Jandira, ela foi expulsa com a criança no colo. E foi encontrada na rua por um outro senhor, que teve a bondade de acolher, cego, porque ouvia essa criança chorar muito, acolheu ela passou a ser serviçal dele numa outra condição que ninguém sabe qual, mas deu abrigo, acolhida, mínima.
Então, essa mulher que foi expulsa, grávida, mãe solo, traduzindo para as nossas linguagens de hoje, que foi abusada, que foi feita de escrava, que foi menosprezada, que não teve voz. E que eu não fazia ideia da história. Deu à luz a um menino. Eu, de alguma maneira, sem saber, mas sentindo tudo isso, honrei e falei, eu escolho ter essa criança, porque eu escolho. Porque eu posso tirar. E aí, eu não tô aqui falando o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que não é moral. Você tá falando do seu sim. Eu estou falando apenas que escolhas têm consequências, todas elas. Sim. E por mais que a gente queira cognitivamente entender quais são elas, é uma parcela muito pequena do que de fato vem como consequência. E ali hoje eu sei que eu pude honrar e ajudar a trazer luz para todas essas mulheres e homens que vieram antes de mim e que viveram coisas que só eles sabem. E que por mais que eu resgate da minha história, eu não faço ideia do que é ter vivido o que eles viveram. E quem sou eu? Para olhar para trás e me sentir no direito de cobrar algo, de exigir, e exigir de punir, de julgar. E achar que eles têm que fazer diferente. O que me cabe? Seguir a minha vida. Porque se eu não vivo, foi em vão tudo que eles viveram. Foi em vão todas as dores. Sim. Foi em vão a parte húngara da família que morreu no porão do navio. E que o vício do cigarro e o vício da bebida fizeram forte os meus clãs para que eu pudesse estar aqui. Escolhendo não ter vício. Ou tendo me curado de outros. Sim. Entende? Entendo. Então, minha amiga, esse sim que eu disse, a vida, não foi a vida da Giovana só. Não. Foi a vida de todos esses seres que eu não faço ideia do que experimentaram. E cada vez que eu sento em família e me abro no desafio de não julgar, de não corrigir, de não mostrar o caminho e me coloco no meu lugar. É tão lindo. É disciplinar. Isso é uma dádiva. É tão mágico. É a elegância do espírito se manter no lugar, no silêncio. E é exaustivo. E demanda energia. Porque o nosso a matéria não está acostumada. Ela quer reagir, ela precisa falar, ela precisa opinar. Essa é a matéria. Ela precisa pegar na mão e mostrar o caminho. Isso. Ela se acha a sabedoria. E no caso é o contrário. Você invade a pessoa. Eu ocupo o lugar que não é meu. Que não é meu. Aí depois reclama que adoece, né? Que a vida tá travada. Por quê? Porque está doando energia no lugar errado. Você tá na vida que não é tua. Que não é tua. E se você tá na vida que não é tua, alguém tá sem vida. E faz a pergunta pro público. Quem é que tá sem vida? Faz a pergunta. Quem é que tá sem vida? Dentro de nós, somos vários. Qual seu? É o eu profissional que você está alimentando e colocando energia? Mas você está alimentando e colocando energia nesse eu profissional que está crescendo e você merece existir através dele também? Mas tem algum outro eu seu que está negligenciado? Porque antes da gente também se abrir para as outras pessoas, o quanto que verdadeiramente a gente está aberto para nós mesmos? Se o seu eu profissional quer ir para o norte, seu eu esposa quer ir para o sul, seu eu mãe quer ir para o leste, cada um vai para um lado, cria-se um vácuo, uma tensão existencial. E como realinhar esses papéis? Como realinhar o meu pensar com o meu sentir? E conseguir fazer com que o agir seja produto do alinhamento do pensar em sentir. E assim a gente vai fazendo... Uma geometria sagrada, eu costumo dizer. A geometria sagrada. Porque a gente tem esse poder. Temos.
E a gente Só que desaprende. o mundo traz pra gente desafios e que nos tira o oxigênio. É Sim. cruel, porque a gente tem essa habilidade de enxergar os caminhos e encaixar a maternidade com a profissão. Acabei de gravar um podcast e a gente falou sobre isso. Tá o campo aqui. E muitas vezes a mulher fala, eu não consigo fazer tal coisa por causa dos meus filhos. E que peso que é para os Consegue, filhos. né? A gente abrindo a mente e se abrindo e se conhecendo Sim. também, é importante alinhar. Quem é que vai alinhar isso? Uma consciência. Isso. De onde vem essa consciência? De um coração aberto para os desafios. Exatamente. Então, você está trazendo um núcleo vivo porque você se permitiu lá dar o sim para esse pulmão que pôde respirar e pôde trazer toda essa bagagem histórica. Isso que eu estou falando é matéria. Sim. Mas vamos transcender? Você fez todo esse movimento de cura e um movimento transacional também na consciência das pessoas que fizeram parte da sua vida. Exatamente. E eu não falo fizeram, eu falo fazem. Porque a ancestralidade está, ela movimenta, ela nutre, ela edifica, ela é sabedoria. Muitas vezes as pessoas ouvem a intuição e acham que é besteira. E às vezes muito é uma matriarca que está ali soprando um caminho. Exatamente. Ou um patriarca que foi muitas vezes levado por controle, por vícios e quer que você faça diferente como um feminino e você olhe e acolha esse homem e não só puna e não só critica. Exatamente. É o que ele tem que fazer por mim, é o que ele precisa fazer para meus filhos, ele tem que mesmo ir para o judiciário. Então revejam as questões, porque para você caminhar e para você ser atendida nas suas orações, você precisa fazer por onde. Exatamente. E a Gina está trazendo aqui, se ela deu sim para ela lá no meio do caos, ela confiou em quem? Algo mais. Ela confiou na fé que ela tem e no chão que ela não tinha, mas a fé ela tinha. E é aí que tá. Você começa a subir os seus degraus do seu crescimento, da sua responsabilidade com relação às suas escolhas. Porque Deus não vai te dar o que você quer, Deus vai te dar o que você precisa. E o que a gente precisa, meus amores, muitas vezes é o amargo, para que a gente descubra a potência que a gente tem de fazer o doce. Eu não sei, o campo tá tão forte. Eu quero que você traga a tua estrutura, o que você fez com esse sim, o que você fez com esses pulmões oxigenados, o que você fez com esse útero abençoado e o que você fez com a tua história hoje, em 2026, o que a Gina traz nesse, vamos dizer, potinho do arco-íris. Ai, Dri. Algo que é tão expandido, não é só uma mão que consegue dar forma. E não à toa que a gente está aqui. É algo que é para além de mim e através de mim. A minha história, a minha bagagem, a minha reconstrução depois da minha depressão. E assim eu transformei aquele que eu achava que era o meu ofício e usei toda a minha experiência de reconstruir famílias, ainda que através de divórcios. Olha que maravilha. Né? Enxergando e trazendo para os meus clientes de que a sentença de divórcio, ela coloca fim e mata o seu papel de esposa e de marido, mas vocês continuam vivos, o que vocês querem fazer com isso? Clareza de papéis. Uhum. Aquilo que vocês se uniram deu frutos. E o que vocês escolhem fazer de nutrição para esse fruto? Pertencimento. Se pertencer pela escolha da leveza, e eu não uso aqui só a palavra amor, porque na visão sistêmica, amor é o que conecta, e o que conecta pode ser dor, pode Sim. ser doença,
Porque também é por amor, seja ele cego, mas é um amor. É um amor negativo, Sim. tem nome isso, né? Então, através de toda essa minha bagagem, mãe solo lá atrás, mãe e filha e ex num mesmo local por anos, advogada especialista de família, depressão, cheguei num momento que eu já nem tinha imaginado que eu estava conquistado um casamento, uma casa, um marido, uma filha feliz, uma abundância e precisei experimentar a minha parte mais trevosa. Meu corpo entrou em colapso. E aí eu me dei a lição de casa. Se você não for advogada, quem é você? Sabe aqueles papéis que eu falei? Cadê o central? Que a partir desse central veio a esposa, a partir desse central veio a mãe, a partir desse central veio a advogada. Cadê esse central? Que é a essência da Gina. E ali nasceram, começou a germinar a semente da essência de ser aglutinadora. E num primeiro momento, aquilo para mim era muito estranho, porque eu fazia divórcios, eu fazia inventários, eu batia a boca nos processos porque eu tinha sido inserida num sistema que ensina que o litígio é valorizado. Isso. Tanto que se cobra mais caro. Depende. Depende demais. Então, assim, era muito destoante e era muito contrário àquilo que eu sentia na essência. Porque quando os meus pais brigavam, eu era a Gina que, pela memória resgatada de uns 3 aninhos, 4 aninhos, eu subia em cima da mesa de cerejeira que tem até hoje na sala dos meus pais e tentava caçar a mão da minha mãe, tentava caçar a mão do meu pai para fazer eles darem as mãos, porque eles ensinavam que quem se ama não briga, mas eles estavam brigando. Então, a minha essência de aglutinar pessoas, meu Deus do céu, o que eu faço com isso agora? Sendo advogada de família. E fui buscar ferramentas, fui buscar conhecimentos, fui buscar sabedorias e fui entendendo que aquilo que eu fiz comigo lá atrás, quando eu decidi levar a gravidez adiante, é uma técnica de programação neurolinguística. Aquilo que eu fiz de fechar os olhos, mentalizar e visualizar é autotranse? É hipnose? Aquilo que eu fiz de falar, nós somos pais dessa criança, mas não somos marido e mulher, é clareza de papéis? Sistêmica? E eu fui dando nomes. Você foi recordando tudo que você já sabia. Fui trazendo nomes científicos, com estudos, com pesquisas, com base, com teste. Mas a sua alma já sabia. E a alma de todos sabem. E a dor está em se desconectar desse centro que é a essência. Então, como que eu me apresento hoje? Eu sou um instrumento para reconstrução de laços. Através do quê, Gina? Constelação? Sim. Através de mentoria para advogados entenderem qual é o verdadeiro papel deles dentro de um litígio. E o problema não é o litígio, o problema é como se lida com ele. O litígio ele é um convite para que todos voltem a entender quais são seus verdadeiros papéis. Exatamente. E muitas vezes o operador do direito, seja ele o advogado, seja ele promotor, juiz, procurador, defensor público, servidores, não tem a clareza de que eles passam a pertencer a esse sistema, ainda que temporariamente, e fazem um estrago. Ao invés de unir, separa ainda mais, aumenta a muralha. E isso para mim não fazia mais sentido. Então, em relação ao direito sistêmico, quem é a Gina? A Gina é essa mulher que tem essa bagagem e que ama olhar para os litígios de uma maneira como um caminho. A Gina é uma mulher que hoje, através do direito sistêmico, encontra conforto e um acolhimento de que muitos operadores do direito
conseguem enxergar luz e conseguem trazer leveza para aquilo que precisa se dissolver e que não está no poder da mão deles, a dissolução, e sim dá o poder para as pessoas envolvidas. Porque quando o operador do direito fala, peraí, deixa que eu resolvo, Nossa, eu tira toda a enfraqueço o força. cliente e aí eu saio disso porque vira arquivo morto para o advogado e para o judiciário e ele está fraco, sem raiz naquilo Exatamente. que é dele, de sistema. E ele estagna pensando assim: o meu advogado me deve Isso, e deve a mesmo. solução. E deve E mesmo. deve. E fica pesado pro advogado e pro cliente. Exatamente. E eu nunca me desligo daquele E fica 20 anos que eu sistema. tô com o processo, eu não sei por que não anda. Exatamente. Exatamente. É esse É o isso. movimento. Você tá no lugar errado. É. Então, quem é a Gina terapeuta? Quem é a Gina É uma delícia a gente poder mãe? ser várias coisas. É. Quando que a Gina coloca e pede permissão para o papel de mãe para estar aqui hoje? Isso. Como que a Gina, mulher, que olha para a própria saúde, que não conseguia engravidar, querendo loucamente engravidar, mas algo aqui dentro falava, peraí, vamos fazer uma endometriose aqui para expulsar essa recepção do masculino, porque receber filho no casamento não costuma ser muito prazeroso para as mulheres da sua linhagem. Nossa. É. E aí lá fui eu em 2018, Maravilhosa cura, né? fazer as FIVs. É. E que vieram curar eu e meu marido, Sim. porque não se trata só de mim. Não. E eu consigo trazer hoje com muita tranquilidade e gratidão que eu curei a minha endometriose com o auxílio de várias pessoas. Fazendo constelação, fazendo tratamento ayurvédico, fazendo apometria. E zerou a endometriose. Zerou. E o meu marido, que tinha baixíssima contagem de esperma, e os que viviam pela metade do caminho morriam quase que 100%. Eu falei para ele, não precisa de milhões, só precisa um. É. E assim veio o Lucas. Olha que maravilha. Natural, sem a fertilização, no momento Que você se permitiu. todos nós. É. E a partir disso, minha amiga, clareza dos meus papéis, com a clareza da minha essência. Eu sei que, independente de qual papel que eu esteja, o meu foco é agregar, é aglutinar, Uhum. é fortalecer vínculos, é criar vínculos. É tornar o terreno fértil para que a pessoa possa habitar nela mesma. Ela reconstruir as próprias partes. Ou talvez se despedir daquela que não faz mais sentido. E tá tudo bem. As pessoas têm essa dificuldade de encerrar ciclos. Aí o novo não chega, tá ocupado o espaço. Não é? O novo não chega porque o espaço está ocupado e você tá agarrando naquilo que precisa ser. Tá sangrando, aí, tá sangrando. Você sabe que não dá mais, mas você não libera. Isso. Porque você ainda se sente em dívida com a Exatamente. sua alma no sentido ancestral. Porque muitas vezes é uma energia ancestral Sim. que tá ali. E você abrindo os seus caminhos do jeito que você está trazendo aqui é importante porque você se liberta. E você se libertando, Deus ajuda o caminho. Ele vai trazendo maior clareza. As partes também, elas entram num consenso. As situações também se aterram. Tudo entra no eixo. Não é no nosso tempo, mas a partir do momento que a gente entende que precisa finalizar um ciclo, as coisas acontecem, fluem. Sim. Então, é importante a gente deixar esse recado aqui. Sim. Os ciclos precisam finalizar. Exatamente. E te ouvindo falar dos ciclos finalizando, né? Eu atendo alto escalão de empresas multinacionais como mentora sistêmica. E 100% deles chegam até mim querendo metas claras de performance.
E eu acolho com muita amorosidade. E eu adoro desafios, porque eu sou movida a eles também. Existe muita vida na incerteza da vida. E eu acolho e eu me desprendo. Já tive nesse lugar, mas eu aprendi a me desprender da forma, do nome, do rótulo. Uhum. Se é coaching, se é constelação, se é transe, se é perfil comportamental, todos eles junto também. Então tem base, tem fundamento, mas eu me desprendo do nome para também criar já esse espaço. E o que a gente trabalha juntos e o que eles me usam de instrumento como espelho para enxergar a eles mesmos, além daquilo que eles enxergavam antes. E não tem como performar se eu não estou integrada. Exato. A distância que eu tenho do outro, e esse outro pode ser o seu marido, o seu filho, a sua equipe, a sua mãe, o seu pai. A distância que eu tenho do outro é a distância que eu tenho de mim mesma. Uhum. Perfeito. Como eu diminuo a distância com a minha equipe? Se eu criei abismos entre as minhas partes, eu vou me sabotar porque não está no cognitivo. Os 93% que a neurociência fala 55% de cérebro reptiliano é sobrevivência, nós somos mais animais. Sim. 38% cérebro límbico, Uhum. cérebro emocional. 7% pré-frontal, cognitivo, palavras escritas e ditas. Então, aquilo que está saindo da nossa boca hoje. 93% está fazendo girar o mecanismo para que a gente realmente se programe para que isso aconteça. É o bom e velho jargão duas palavras têm poder? Sim. De uma maneira explicada pela neurociência, com trilha neural. Então, tem muita base científica, sim, mas eu dou prerrogativa para eles daquilo que um dia eu experienciei, que é o não saber. Uhum. E aí é você dar esse espaço para ressonância. Isso. O que vai Deixa ressoar aqui? Porque se eu tiver o controle e tudo sempre, vai ter vida. Vai ter vida. É como se olhos abertos eu tenho uma visão. Mas é previsível, clara. mas ele te procurou, na verdade, a alma dele te procurou para um desafio. Exatamente. Nenhuma alma vai chegar para você. Se eu trouxer mais do mesmo. Exatamente, não é o mais Qual do é o mesmo. crescimento? O sistêmico nunca vai ser mais do mesmo. Não adianta. Tem gente que faz entrevista comigo e quer que eu seja didática, técnica. E eu falo, gente, a gente tem que trazer a consciência expandida. É trazer o campo, é entender o que vai ressoar. Tem cliente que eu vou atender de uma forma, tem cliente que eu vou atender de outra. Exatamente. Basta as necessidades serem apresentadas. E não é na fala, e não é no comportamento. Não. A gente sabe que não. E aí né? o que eu trago, assim, de muita reflexão amorosa é: você está preparado para sentir a vida? Boa. Se você responder que sim, eu te convido a pensar que talvez você esteja com a sua xícara cheia e a vida não vai chegar. E talvez grandes respostas e grandes caminhos e grandes acontecimentos na nossa vida vêm do não saber. Tô preparada para o que vem depois desse podcast? Não sei, Dri. Igual no nosso encontro. Eu não estava sei. preparada para aquilo tudo que aconteceu entre a gente. Exatamente. Um movimento sistêmico de cura profunda do meu sagrado feminino. No meio de um auditório cheio lotado. de gente. E só eu e Deus sabíamos o que estava acontecendo ali. E a tua alma ressoando com o meu campo. Aí você vai explicar para um cara que quer falar de meta, que quer falar de estratégia financeira, de que é cliente, que quer mais like. É isso. Que não funciona assim, rapaz. Não. Tem que acordar. Eu acho que a gente trazer a filosofia, que nem você disse aqui, sistêmica, é o nosso maior desafio e eu tô pronta para isso. Nós estamos prontas. Porque primeiro ela funciona na gente.
Sem dúvida. Primeiro na gente. Sem dúvida. E a resposta que todo mundo quer que a gente dê de uma forma cognitiva, como que você consegue fazer isso? E aí vem a outra parte que tá tudo bem, daqueles que, não, isso daí Que também faz parte. faz parte. Mas vai Então, cansar. Exato, porque ele tem pode que não expandir. acreditar. Mas acontece que a regeneração do planeta não dá mais Exato. tempo para você ficar nessas questões de De duvidar, rótulo. de rótulo, Isso. de Matrix. As coisas acontecem independente das pessoas acreditarem ou não. Foi assim que o mundo se fez. E vai Foi ser assim que evoluiu. É. Então, o que eu sou apaixonada pelo que eu faço hoje é estar com pessoas. E verdadeiramente eu acredito na perfeita imperfeição de cada um de nós. Uhum. E isso para mim é apaixonante. Eu acredito de verdade que todo mundo tem plena capacidade de encontrar a divindade dentro de si. Sim. A partir do momento que você se curva à sua imperfeição. Exato. Que foi o que nós Que é fizemos. através das suas imperfeições que você consegue Exatamente. enxergar a sua luz. Eu estava em reverência às minhas dores, à minha energia ancestral sofrida, em reverência ali. Então, eu me permiti fazer um movimento sistêmico. Exatamente. Então, é sobre isso que a pessoa que está nos assistindo possa alcançar. Que não é mais sobre você estar com tudo pronto ou uma programação. É sim também, mas não vai ser mais assim. Você só vai caminhar se você ressoar. Se você se abrir para a vida. Se você se abrir pro que você precisa encarar. Exatamente. Porque não é só um jardim florido que vai te aparecer. Exatamente. Vai vir realmente aquela guerra, aquele deserto para você passar. E é aí que está a sua maior força. Exatamente. E eu costumo trazer uma metáfora para falar disso, Dri. Existe coisa mais caótica do que o corpo da mulher grávida? Não existe. É verdade. É o caos vital. Uhum. É desse caos que a vida vem. Se você for pegar É verdade. toda a construção planetária, aí eu tô falando base científica, biológica, química, tá? Eu não tô nem ousando colocar o espiritual aqui para usar a linguagem que talvez todos possam se basear. O que aconteceu na história da matéria planetária para que hoje estivéssemos do jeito que estamos? Né? Então, qual foi o caos ao longo da existência Das desse eras, planeta? Então, existe E o vida sol sem brilha, caos? mas o sol brilha com caos. Exato. Se a pessoa não sabe, vai ler sobre isso. Dentro do sol, existe vários pontos de desordem, de desequilíbrio, e que aí ele faz que nem um vulcão, ele vai estourando, estoura, e vai explodindo. E claro que tem essa densidade, porque é uma escuridão, só que o sol brilha por causa disso. Exatamente. Então, é isso que a gente tem que enxergar. Exatamente, Tri. E é tão lindo quando a gente começa a se abrir o suficiente. E não precisa de muito, né? Não, porque se você tá num quarto fechado, basta uma frestinha para que a Gina do luz céu. inteira entre. Eu não Às vezes preciso escancarar Às vezes a janela. pegar na maçaneta. Deus só tá querendo isso. Filha, pega na maçaneta. Filha, olha pra mim. Tipo, tá no farol, tá dirigindo, olha pra mim, olha. Aí vem aquela mensagem Você falou maravilhosa. isso agora. Esses dias eu tava voltando com meu filho, Lucas, do mercado. Dia a dia. Nada demais. Saímos do mercado, o Lucas. Mamãe, olha esse tesouro da natureza com esse arco-íris, mamãe. Olha aí. Vai daqui até São Paulo, na casa da Gigi, que é o encontro de alma desses 2 filhos meus. Oh, que maravilha. Porque quando eu comecei a namorar com meu marido, a minha filha tinha 8 e ela falava, chorando,
Quando é que vocês vão me dar o meu irmão? Ela tem um irmão por parte de pai, que ama, que é apaixonada por ele. Mas quando é que você vai me dar o meu irmão? E chorava e falava. Porque quando vocês deixarem o meu irmão chegar, eu já vou ter idade para ser tia dele. De fato, foram 22 anos de diferença de um filho para o outro. Que bom que é atemporal, né? O amor é atemporal. Então, o Lucas olha e fala isso. E aí eu falei, nossa, e aí entrei na dele, fui falando que lindeza. Mas o teu coração recebeu aquele caminhão de bênção, né? A sabedoria de uma alma, de um espírito, dá o nome que vocês quiserem. Seguimos o nosso caminho rumo à nossa casa. Paramos num cruzamento. Ele vira para mim e fala, mamãe, olha quantas pessoas na rua e nos carros que não estão nem vendo a beleza desse tesouro do arco-íris. Uma criança de 4 anos. 5 anos de idade. Ali, eu chorei de gratidão. E o choro mais curador que existe é o de gratidão. Todos os choros vêm como água para lavar, para limpar. Chorar de gratidão. Conscientemente. É o transbordo da alma, né? É o transbordo curador da alma. Então, minha amiga, essas lágrimas que nos banharam hoje aqui, desde a hora que você abriu a porta para mim, essas lágrimas que me banharam ontem, desde quando eu encontrei as minhas amigas que me sustentaram no não saber de adolescentes, pro sim da vida que eu dei. Que não mudou só a minha vida, mudou a delas também. E que hoje você traz a sua voz poderosíssima nesse espaço. Honrando todas elas. Honrando esse feminino. Incluindo o masculino. Incluindo o masculino. Aceitando o masculino. É isso. Integrando o masculino. O transbordo das lágrimas do encontro com as minhas amigas que hoje me acompanham aqui. Sim. Que foram 2 pilares para mim durante 5 anos na faculdade. Mulheres todas que eu honro, que eu admiro. E que a hora que tudo foi se transformando para que eu estivesse, não foi pensado. Não. Aí que tá o extraordinário de Deus. E ao mesmo tempo foi tão arquitetado. E eu agradeço tanto por só ser. Sim. Sem necessariamente querer o controle. Projetar. E quem me conhece também na sombra, sabe que a minha sombra sente uma necessidade absurda de ter tudo sob o controle. Porque foi assim que toda a minha linhagem sobreviveu. Toda a minha linhagem sobreviveu. Que seus olhos podem enxergar e seu coração se abrir. E que bom que eu possa me abrir o suficiente para me curar, para ser a minha própria medicina. Exato. E se hoje a minha existência dá significado para a sua, para delas. Para de tantas outras pessoas que pro seu filho, eu ouço, que pode ver o além, pro meu marido. Através só da minha existência, já foi difícil eu receber isso, porque isso é grandioso. Muita responsabilidade. E a responsabilidade vem em eu ser eu. Perfeitamente imperfeita. E eu aceitar as minhas sombras, as minhas hipocrisias, os meus medos. E de tudo isso, o resultado tá nesse empreendimento que eu quero que você traga aqui, que a gente tá quase terminando. E eu quero que você fale pelo menos não, pelo mais, esse empreendimento da luz. Lá atrás, quando eu fui fazer a minha primeira formação de desenvolvimento e de expansão de consciência, que depois eu me tornei treinadora dessa formação, o meu mentor falou assim para mim e para todos que estavam na sala: escreve aí. E aí eu vou falar aqui agora. Isso. Escreve aí. O que você vê de errado no mundo? O que tá errado? O que falta? Ou o que sobra? Escreve. E escreve aí 5 minutos. Sem interrupção. Não precisa ter nexo. Vai escrevendo. E depois ele perguntou:
O que você tem feito para contribuir com isso? Boa. Negativamente? E o que você tem feito para amenizar e transformar isso que te desagrada? Uhum. E essa pergunta há 10 anos ressoou e eu não tinha resposta. Porque a lista do que está errado, meu bem, é gigantesca, frente e verso em letrinhas minúsculas. A gente é ótimo em ver problema. A gente é ótimo em criticar. A gente é ótimo em apontar o dedo. Existe benefício em sermos ótimos nisso, mas a gente se desconecta do benefício, porque aí a gente terceiriza a responsabilidade para qualquer pessoa. Para a instituição, para o governo, para o país, para a economia. Exato. E aí, quando eu entrego na mão do outro a responsabilidade daquele problema, e aí a gente pode parafrasear todos os litígios jurídicos. Sim. Ah, eu sou assim porque o outro faz assado. E aí, o que você está disposto a fazer? E, meu bem, precisa coragem. Precisa de muita coragem para assumir a autorresponsabilidade de ser parte do problema. Ainda que passivo. Ainda que não vejo. Ainda que, não, isso não entendo nada de economia, não entendo nada de constelação, eu não entendo. Uhum. A questão não está em não entender, a questão está, o que eu estou disposto a entender para que dentro daquilo que faz sentido para mim, eu possa contribuir com aquilo que eu vejo que não está bom no mundo. E não é filosofia isso. Não. É responsabilidade, porque você é o todo. Responsabilidade. E isso ressoou, minha amiga, e ressoa, e eu tenho certeza que vai ressoar até meu último suspiro nessa vida. Com certeza, com certeza. Esse projeto que começou a nascer 3 anos atrás, de fundar uma escola associativa através da pedagogia Waldorf. E escola associativa entende-se que é uma escola mantida por uma associação sem fins lucrativos. A escola é de cunho particular, mas toda a renda oferida pela escola fica para o crescimento da escola, para que os professores possam se especializar, para que a estrutura possa melhorar, para que mais coisas maravilhosas dessa subsistência fique ali. Em prol do quê? Em prol de seres que são olhados verdadeiramente. Não é nenhuma escola, nenhuma pedagogia é perfeita, porque vieram de pessoas e pessoas são imperfeitas. Sim. Mas o que eu trago na essência de muita identidade com a antroposofia, que começou o meu contato com a antroposofia lá atrás, pensar, sentir e agir, a congruência fluida disso, e eu aplico nas corporações, nos treinamentos que eu dou também, aplico nas constelações, faço constelação do sentir, pensar e agir das pessoas diante de um problema. Quem foi que disse que é só em relação ao outro? Então, a antroposofia chegou há 10 anos na minha vida e através da escola do meu filho, que é um Jardim Waldorf, eu fui mergulhando na pedagogia Waldorf, junto com outras famílias, e nos unimos no desafio de conviver com todas as virtudes, com todas as identidades e também com todas as imperfeições, as dificuldades de conviver, ainda que o propósito seja o mesmo. E criamos e fundamos a Escola Viva Ubaeté, que foi uma vivência mágica. E quando eu falo mágica, não significa que é cor-de-rosa e dourada. Não! E fundamos a Associação Educacional Guapuruvu, que é a mantenedora da Escola Viva Ubaeté, que iniciou os trabalhos esse ano em Piracicaba, com base na pedagogia Waldorf. E é uma escola que nasceu viva, não só no nome, mas viva porque ela tem essa nutrição através da antroposofia e da pedagogia Waldorf, de seres que fazem juntos. Exato. Mesmo nas dificuldades. E tem as pessoas ainda que estão no núcleo de reclamar
do Isso. país, enquanto Isso. você está na contramão, vamos dizer que na mão certa, fazendo acontecer, elevando essas energias de cada célula que está ali dentro, você podendo contribuir com a expansão da consciência dessas crianças, Sim. desses profissionais, que essas paredes se ergam cada vez mais na verdade, no propósito, e que essa missão se consolide, que sim, a gente vai trazer você aqui, porque a gente está no fim, mas a gente vai trazer aqui, eu quero que você me conte para aqui, para quem estiver ouvindo, sobre essa escola sistêmica. Sim. Porque, gente, é mágica, sabe por quê? Porque ela desbravou os caminhos, ela trouxe a magia do sim na vida dela, ela se ergueu, erguendo o feminino, ela pôde erguer toda essa estrutura maternal, que a educação é feminina. Então, você volta, porque a gente vai fazer esse podcast trazendo todas as questões dessa escola que eu quero trazer para o Resgatando Vozes. Esse projeto também da luz que você está coordenando com tanta mestria, minha amiga, com toda a sua vivência. E eu recebo, meu amor. E essa escola, esse meu papel através dessa escola e dessa associação foi um terreno fértil para que eu usasse a minha bagagem do direito para fazer e aplicar de propósito, com propósito, provocando mesmo. A parte sistêmica e jurídica para que aquilo crie raiz. Sim. Para além de mim, para além do meu filho. Não foi feita a escola para o meu filho, para o filho da minha amiga. Não, é para além. Para o serviço porque da o meu filho vida. poderia não estar lá, né? Porque eu verdadeiramente acredito que através de uma educação amorosa, de uma educação que olha para os seres verdadeiramente livres no seu desenvolvimento, sem trazer o senta aqui, fica aqui, agora isso, agora faz a letra assim. É através da música que eles aprendem a matemática, é através das artes que eles aprendem as letras. Eles saem pelo jardim para observar a natureza, as linhas retas e as linhas curvas. E como é que são feitas as letras? Em retas e curvas. Para que depois que eles sintam no corpo, sintam no todo que eles estão inseridos, como que eu traduzo? Isso. Em Cada qual do seu símbolos. jeito. E o quanto que nós estamos desprendidos disso. Então, muitas das respostas que eu fui dando ao longo desses 10 anos, aquela pergunta que me foi feita lá atrás, na minha autocura, através daquela formação. O que tem de errado? E o que você está fazendo para isso aqui mudar? Tá vindo e eu estou fazendo e eu fui movimentando, fui dando treinamentos pelo Brasil, fui fazendo movimentos lindos, sistêmicos, dentro de corporação, de multinacional alemã, constelação. Familiar, não foi nem organizacional. E dentro da sua irmã aqui. Então, assim, tudo isso vem porque eu me coloco no meu tamanho. A serviço na grandiosidade da minha pequenez. De ser um canal e um instrumento. E eu quero agradecer de todo o coração a sua existência, porque a sua existência faz com que a minha tenha significado. A sua cura é a minha e é de todas as mulheres. O seu abraço amoroso, o seu abraço genuíno é tão essencial, Dri. Você abraça com os olhos, você abraça e acolhe com a sua alma. E eu honro aqui a sua mãe, as mulheres que te criaram. E minha amiga, eu nem sei dessa história. Ainda. Mas não economizaram no abraço, não. Porque eu aprendi com elas. Então a gente tá caminhando pro fim, não tem como não se emocionar. Não. Minha amiga, muito obrigada, gratidão infinita. Que todas elas sejam abraçadas agora. As suas também. E que se entrelacem, para que seja o campo de força, de alegria, de mansidão, de possibilidades para que a gente construa, edifique
e fortaleça esses laços, tanto profissionais quanto pessoais. E que elas se sintam seguras de estarem onde estão. Integrando feminino e masculino. Como são e Sim. como foram. E a todos os homens da sua família, da sua linhagem, da minha e de todos que estão aqui presentes, que eles são bênção e que eles também possam ter a coragem de aceitar que são bênção. Sim. Gratidão, meu amor. Gratidão, gratidão, gratidão. É assim, um podcast feito com 2 sagrados femininos, integrado o sagrado masculino, de bandeja, nessa inteireza do divino, no propósito da união e na missão de servir a vida. Então, eu agradeço você que esteve com a gente, que você possa trabalhar suas questões de forma amorosa e reveja esse conteúdo quantas vezes você sentir necessidade. E é isso. Então, a gente se encontra no próximo episódio. Gratidão infinita e fiquem com Deus.